Estamos de volta. Quero agradecer mais uma vez a presença hoje aqui no nosso programa do urologista, doutor Alexandre. Muito obrigada, viu, doutor, pela gentileza da presença. A gente abre o mês de novembro com as ações do Novembro Azul. Outubro Rosa, aquele cuidado especial, né, das mulheres em relação aí ao câncer de mama. Novembro Azul, aquele cuidado especial dos homens, né, em relação ao câncer de próstata. Doutor, antes da gente falar um pouquinho sobre o tratamento, os efeitos colaterais do tratamento, muitos homens têm alguns receios e alguns medos. Eu queria muito falar com o senhor sobre isso, mas antes em relação ao exame, para a gente quebrar o tabu, né? Muita gente, infelizmente, ainda hoje tem preconceito, fica ali relutando para não ir fazer. Vamos pincelar um pouquinho, então, sobre o exame? Claro. Bom, como é feito? Rotineiramente, quando o paciente chega no consultório, ele vai, eventualmente não tem nenhuma queixa, vai só para fazer o screening do câncer de próstata, o rastreamento mesmo. É feita uma avaliação, conversa para saber sobre o histórico familiar e aí a gente parte então para o exame digital da próstata, que é conhecido como toque retal. O exame é simples, ele demora em torno de 15 segundos, é muito rápido. Com esse tempo, apesar de curto, é o suficiente para que nós consigamos mensurar o volume dessa próstata, sentir a consistência, se tem algum endurecimento, algum nódulo, e com isso a gente já consegue avaliar se existe alguma possível alteração para o câncer de próstata. Então é um exame muito rápido, 15 indolor, segundos, né, doutor? é muito rápido, então não há razão para isso. É frequente, inclusive, no consultório, quando termina, mas já, então é isso, não há motivo para o preconceito. Realmente não tem razão para que isso aconteça. Doutor, a gente recebeu algumas participações aqui via rede social. Leiliane Freire está participando. Obrigada, viu, Leiliane, pelo recadinho. E aí ela questionou, Tati, vocês podem reforçar a partir de qual idade o homem precisa fazer o exame? Relembrando, a partir dos 50 anos, se não tem nenhum caso na família. Exato, e a partir dos 45, caso seja de raça negra ou tenha algum histórico familiar de câncer de próstata. Quem também participa conosco é a Ivoneide Souza. Gostaria de saber se esse exame para prevenir o câncer de próstata é obrigatório para todo homem. Obrigatório é uma palavra muito pesada, né? Ninguém obriga ninguém a fazer exame, mas a gente recomenda, é o que eu sempre falo. A nossa função como médico é orientar o que é o correto. Você faz esse exame no intuito de tentar diagnosticar uma doença precoce, prevenindo efeitos deletérios de um tratamento tardio. Então, a recomendação é que faça. E é importante, gente, né, o fato de você fazer o exame justamente por aquilo que a gente falou no bloco anterior e que todos os médicos falam, principalmente agora nesse mês que é dedicado, né, à prevenção e à motivação aí, né, motivando os homens a se submeter a esse exame. O câncer de próstata, como qualquer outro câncer, vale para as mulheres em relação ao câncer de mama, quanto mais cedo diagnosticado, mais chances de cura. Quanto mais tarde diagnosticado o câncer, menos chances de cura. Então, que a gente possa priorizar a nossa vida, os momentos com a nossa família. A gente tem uma tela que eu queria também compartilhar mais uma vez com o senhor, com o pessoal de casa, turminha. E olha, dados importantes, né? E um tanto quanto também aí assustadores. Olhem só, câncer de próstata. A cada 7 minutos, um homem é diagnosticado com câncer de próstata. Vocês prestaram atenção? A cada 7 minutos, um homem é diagnosticado com câncer de próstata. A cada 40 minutos, um homem morre devido ao câncer de próstata, porque não teve o diagnóstico precoce. Quando descobriu a doença, o tumor já estava grande, né? Ele evoluiu bastante e aí realmente o tratamento e as chances de cura. O assunto é bem mais complicado, né, doutor? E realmente esses números, como você mesmo falou, são assustadores. A cada 40 minutos um homem está morrendo, né, em algum lugar do mundo por causa do câncer de próstata. Porque é uma doença que, quando passado do momento correto de tratamento, ela se mostra muito agressiva. E você tentar um tratamento lá na frente, muitas vezes você não consegue mais a cura desse paciente e chegando a ter as complicações de como qualquer tumor, de espalhar para o restante do corpo e afetar os outros órgãos. No câncer de próstata, como funciona esse tratamento, né? No que se baseia esse tratamento, doutor? Sim, inicialmente o tratamento do câncer de próstata, quando diagnosticado numa fase precoce, com a intenção curativa, a proposta hoje ainda considerada como gold standard, que é o padrão ouro no câncer de próstata, seria a cirurgia, em que é feita a remoção da próstata junto com as vesículas seminais que estão ao lado desse órgão. Porém, existem ainda outras opções com potencial curativo também, como radioterapia, braquiterapia
ou ainda terapias minimamente invasivas, como ultrassom focado para a próstata, enfim, outras técnicas. Mas a cirurgia ainda é considerada hoje como o padrão ouro para o tratamento do câncer de próstata. Chegou uma pergunta muito interessante, inclusive de uma conterrânea minha. Ela ligou de Indaiatuba, Maria das Graças de Souza Rosa. Maria das Graças, obrigada pela audiência, pelo carinho com o nosso programa. Seja bem-vinda à nossa entrevista do dia. A Maria das Graças comentou o seguinte: doutor, o sogro dela fez a cirurgia da próstata e o marido hoje, com 53 anos, faz exames de sangue, mas nunca deu nada irregular. Sim. E aí ela perguntou, o médico do marido fala que ele não precisa se submeter ao exame de toque, mas ela gostaria muito de saber a sua opinião. E eu agradeço o carinho da Maria das Graças, porque a gente de fato, né, percebe que os nossos convidados têm um carinho, um respeito, né, com todos os profissionais que participam do programa, e às vezes é bom mesmo a gente ter uma outra opinião. Aqui me chamou a atenção porque ela falou que o marido está com 53 anos, então já passou daquela faixa dos 50 que o senhor orientou que é legal fazer pelo menos uma vez por ano o exame. Correto. E o pai fez cirurgia de próstata. Tá. A não realização do toque, ela é aceitável, principalmente a depender do valor do exame de PSA. Existem vários trabalhos na literatura mostrando que o indivíduo que tem um PSA muito baixo, mas muito baixinho mesmo, da ordem de 0, alguma coisa, a chance dele desenvolver naquele período um tumor de próstata é muito baixa. Então, alguns profissionais se reservam respaldados por essa literatura em não fazer o exame de toque naquele momento, mas que pelo menos um exame de toque deve ser feito até para ter um parâmetro de segmento do volume prostático daquele paciente, para ter uma comparação num futuro. Eu, pelo menos, tenho essa rotina no consultório de, pelo menos no primeiro contato, fazer um exame, mas não é errado não fazer com valores de PSA muito baixos, sim, baseado na literatura internacional médica. Perfeito. Lembrando que aí o câncer de próstata, como a maioria dos cânceres, não tem sintoma, gente. Quando você sente alguma coisa, um caroço, uma ardência, um vermelhidão, é porque o câncer já está grande e aí as chances de cura são bem complicadas, é bem difícil. O câncer no início, onde você consegue 95% de chances de cura com o tratamento adequado, ele tem que ser diagnosticado bem no começo. E o médico profissional só consegue fazer esse diagnóstico no comecinho se a pessoa, né, se o paciente se submete ao exame. No caso da mulher, mamografia, ultrassom de mama. No caso do homem, os exames de sangue com as dosagens direitinho e o exame, o famoso exame de toque. Exato, isso é muito importante mesmo. Doutor, chegou mais alguma pergunta aqui? Eu confesso que eu fiquei na dúvida, de repente até se ela puder ligar e dar mais informações, não sei se o doutor vai poder ajudar. Ela é de Lages, Santa Catarina, a Renita Matos participou. Tati, meu pai tem 78 anos e o médico disse para ele usar medicamento de uso contínuo, direto. Ele está fazendo correto ou ele deve procurar um outro profissional? Aí ela fala, um medicamento, né, de uso contínuo, está usando direto. Mas aí o pai de 78 anos, eu fiquei na dúvida, ele foi diagnosticado com câncer de próstata, Renita? A pergunta talvez não esteja bem completa, mas existem duas situações. Pode ser que ele tenha um crescimento benigno da próstata e o tratamento do crescimento benigno muitas vezes é com medicamento de uso contínuo, para que ele tenha uma micção adequada. Que foi aquilo que o senhor comentou no início da nossa entrevista. Exatamente, a hiperplasia benigna. Existem dois tipos, né, são duas doenças. Duas doenças distintas, que o tumor maligno a próstata. E o crescimento benigno. O crescimento benigno, o tratamento inicialmente é com medicamento, que pode ser o caso desse paciente lá de Lages, ou se não for bem sucedido, passa-se por uma cirurgia para a doença benigna. Porém, no caso do câncer de próstata, pode ser também, caso ele tenha o tumor de próstata, que ele tenha tido uma recidiva da doença após o tratamento, ou ele tenha uma doença no estágio mais avançado, e por isso também a necessidade de alguns medicamentos orais, que são o tratamento após a cirurgia, caso tenha uma recidiva, que é baseado em hormonioterapia, que é como se fosse comparando a quimioterapia dos outros tumores, que no tumor de próstata inicialmente não se faz quimioterapia, mas um tratamento à base de hormônios, em casos mais avançados. Pode ser o caso dele. Que interessante, eu não sabia essa informação. Então, esse tumor que aparece, mas que não é maligno, né? Então a pessoa não vai correr risco ali, né, de vida, aparecendo esse tumor, fazendo o uso contínuo do medicamento, ele vai diminuir o tumor e ela vive que no normal. caso benigno não é bem um tumor, é um crescimento glandular benigno. Então a glândula cresce, comprime a uretra, o indivíduo tem dificuldade para urinar. O tumor é o tumor é a própria próstata e o tumor maligno é o câncer propriamente dito.
Uma coisa importante que a gente não comentou é que o tumor de próstata, ele sofre uma influência muito grande da testosterona, que é o principal hormônio sexual masculino. E por isso que quando o indivíduo tem um tumor avançado, um dos tratamentos é a privação da testosterona. Então você administra hormônios para esse paciente para suprimir a sua própria testosterona, fazendo com que esse tumor diminua de volume. Porque quanto mais testosterona, mais vai crescer esse aumentar. tumor. Ele é o combustível do tumor já instalado. Não é causa, mas é o combustível de alguém que já tem um tumor. Doutor, para a gente encerrar, eu gostaria muito que o senhor, com toda a propriedade e conhecimento que o senhor tem, deixasse um recadinho, né, para todos os homens que estão acompanhando o nosso programa. Eu aqui, enquanto apresentadora mulher, né, cumpro o papel de muitas mães, esposas e filhas que estão em casa, na motivação, incentivando, né, os homens da nossa família a fazerem e a buscar esse exame. E agora eu quero que o senhor fale, então, de homem, para todos os telespectadores que estão aí sintonizando a nossa programação. Por favor, doutor. Bom, em primeiro lugar, agradecer a vocês pelo espaço para poder divulgar informações tão importantes e levar esclarecimentos para os telespectadores. E para os homens, em primeiro lugar, perder realmente esse preconceito. O exame é fácil, é rápido, é indolor, não é vexatório para ninguém e pode salvar a sua vida. E ainda mais, ouvir a sua esposa, ouvir a sua mãe, ouvir a sua filha, quando realmente recomendar procurar o médico, porque nós, homens, de modo geral, não temos esse hábito. Nós realmente deixamos para procurar o médico no último momento e isso realmente pode fazer a diferença no final. Doutor, muito, muito, muito obrigada. Eu que agradeço, tá? Eu acho que a gente não podia ter começado o mês de novembro de uma forma melhor, né? Fazendo esse alerta. Muito obrigado. Obrigada, viu? Novembro Azul. Se cuidem também, homens. Se amem com carinho, com respeito, viu? Foi um prazer recebê-lo, doutor. Muito obrigado. Um ótimo feriado para o senhor. Obrigado para vocês.